Oi gente, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui comigo no canal. O caso que eu trouxe para vocês hoje aconteceu em 1995 na Holanda e a coragem de um integrante da família foi fundamental para as investigações. O que dizer de alguém que coloca em risco a própria vida para descobrir a verdade? Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo por aqui. E também deixa aquele like pra mim. Combinado? E agora vamos entender melhor essa história? Então vamos lá, direto pro vídeo. Nicole van den Hurk nasceu na cidade de Erkelenz, na Alemanha, em julho de 1980. Sua mãe, a Angélica, cuidava da filha sozinha. A Nicole nunca conheceu seu pai biológico. E quando a Nicole ainda era bem pequena, a Angélica começou um relacionamento com o Ed van den Hurk. O Ed já tinha um filho, o Andy, e quando a Nicole tinha 3 aninhos, todos eles foram morar juntos e se mudaram para uma cidadezinha lá na Holanda. A vida da família seguia tranquilamente, até que um pouco depois, a Angélica passou a ter alguns problemas psicológicos. E aí ela passava a maior parte do tempo trancada, sozinha no quarto, sem querer falar com ninguém. E aí o tempo foi passando, a Angélica não melhorava, o dia a dia ali da família era bem complicado. Às vezes eles ficavam dias sem nem se falar e aos poucos o casamento deles foi acabando. E aí quando a Nicole tinha 8 anos, o Ed resolveu de vez se separar da Angélica. A Nicole sentiu muito o divórcio deles, ela gostava demais dos dois e apesar dela ter pouca idade, ela ficou com medo, porque a mãe não cuidava dela. Era o Ed quem cuidava, dava atenção para ela. E aí com a separação deles, como é que ia ser? E aí, o que acontece? Como a Angélica, por causa da doença, era uma pessoa instável, incapaz de manter uma casa e muito menos de cuidar da filha, o Ed pede a guarda da Nicole e ele passa a ser legalmente o responsável por ela, o que para Nicole deu um certo alívio. E aí, ela, o pai e o Andy, o meio-irmão, que era 5 anos mais velho do que ela, e ela considerava como um irmão de verdade, se mudaram para a cidade de Eindhoven, também lá na Holanda. Bom, o Ed era músico, então ele viajava muito e passava pouco tempo em casa. Aí ele pediu para a mãe dele, que morava ali perto, para ajudar a cuidar da Nicole e do Andy. E aí os dois passavam a maior parte do tempo com a avó. E os 3 até que se davam muito bem. Uns meses depois, o Ed se casa com a Jolanda, que também trabalhava com ele. Ela conheceu os filhos do Ed, eles se deram super bem logo de cara, e aí ela vai morar com eles. Só que aí, o que acontece? A Angélica, a mãe da Nicole, fica sabendo que o Ed tinha se casado e ela fica muito abalada. Na verdade, ela ainda era apaixonada pelo Ed. Ela falava que ele que quis a separação e não ela. E aí ela estava tentando melhorar, já tinha procurado ajuda médica, mas sabendo do casamento do Ed, ela piorou e poucas semanas depois, na casa dela, ela tira sua própria vida. A Nicole ficou muito triste e o Ed e o irmão ficaram o tempo todo ao lado dela, para que ela sofresse o mínimo possível. Bom, a Nicole se tornou uma adolescente muito bonita, responsável. Claro que ela lamentava não ter convivido tanto com a mãe, mas ela seguiu sua vida. Fez amigos, arrumou emprego numa padaria pertinho da casa da avó. E como o Ed e a Jolanda estavam sempre viajando, a Nicole e o irmão Andy passavam a maior parte do tempo saindo com os amigos. A avó deles até se preocupava com eles, mas ela não era muito rigorosa ali de ficar pegando no pé deles o tempo todo. E a rotina diária da Nicole, que já estava com 15 anos, era ir para a escola pela manhã, aí ela passava em casa, almoçava, pegava sua bicicleta e ia para o trabalho na parte da tarde. Só que no dia 6 de outubro de 1995, ela não chegou no trabalho. O chefe dela achou estranho, porque ela não costumava se atrasar. Ele espera um pouco e nada da Nicole. Aí ele fica preocupado, liga para a casa dela, ninguém atende, e aí sim ele resolve chamar a polícia. A polícia começou a procurar ali pelas redondezas e nada. Eles foram até a casa da avó da Nicole, contaram para ela que a neta não tinha ido trabalhar e ela fala que a neta tinha saído depois do almoço para ir para o trabalho, como ela fazia todos os dias. A polícia continua procurando ali por toda a região, até que meia hora depois
eles encontram a bicicleta da Nicole nas margens de um rio que ficava muito próximo da casa dela. Uma equipe de mergulhadores da polícia procuraram pelo rio e na manhã do dia seguinte, na outra margem do rio, eles encontraram a mochila da Nicole. E depois eles não encontram mais nada por ali. As buscas continuam nas manhãs seguintes, a polícia conversa com o pai da Nicole sobre a possibilidade dela ter fugido para encontrar algum parente na Alemanha, mas ele fala que não, que se ela fizesse isso, com certeza ela avisaria. Todas as pessoas que conheciam a Nicole, seu namorado, seus amigos, já tinham sido interrogados e a polícia continuava sem nenhuma pista. A família da Nicole estava tão desesperada e, claro, com razão, que eles até procuraram uma vidente para ver se ela dava alguma pista, mas também não deu certo. 2 meses depois, mais precisamente no dia 22 de novembro, na floresta que tinha também perto da casa da avó da Nicole, um homem acaba tropeçando num corpo. Ele chama a polícia e depois dos exames da perícia fica confirmado que era sim o corpo da Nicole van den Hurck. A autópsia constatou que ela tinha 2 fraturas na mandíbula, alguns ferimentos na cabeça e nos dedos e tinha uma lesão na costela causada por um ferimento à faca. E ainda ela tinha sido abusada. Como o corpo da Nicole foi encontrado já em estado avançado de decomposição, seria muito difícil encontrar alguma evidência que indicasse um suspeito, mas mesmo assim eles continuaram as investigações. E no começo do ano de 1996, o pai, a avó e o Andy, o meio-irmão da Nicole, foram investigados e a polícia considerou o Andy e o pai suspeitos. Eles foram detidos, interrogados, mas não tinham provas suficientes para manter os 2 presos, então eles foram liberados. Uns meses depois, uma amiga da família foi presa por tráfico. Ela disse para a polícia que os homens para quem ela trabalhava estavam envolvidos no caso da Nicole. Eles foram investigar e descobriram que era tudo mentira. Ela só queria mesmo era tentar reduzir o tempo que ela ficaria presa. E nessa mesma época, a família também ofereceu uma recompensa por alguma pista concreta, mas nada. Os investigadores falaram para a família que tudo o que eles podiam fazer foi feito. E aí o caso acabou sendo esquecido. O Ed, o pai da Nicole, continuou morando na Holanda, trabalhando com música e acabou se separando da Jolanda. O Andy, o irmão, se mudou para a Inglaterra. O Andy e o pai sempre tinham contato, estavam sempre conversando, sempre que possível eles se encontravam e só uma coisa fazia com que eles discordassem: o que tinha acontecido com a Nicole. O Andy, o irmão dela, não se conformava de jeito nenhum com o que tinha acontecido com a irmã e muito menos em saber que a pessoa que tirou a vida dela ainda estava solta. E aí, depois de 15 anos, em 2011, ele decide fazer alguma coisa sobre isso. No dia 8 de março de 2011, ele publica um post na sua rede social confessando que ele tinha tirado a vida da Nicole. Depois ele vai para a delegacia e se entrega. Ele é preso e extraditado para a Holanda para ser julgado. Só que ele fica preso só por uma semana. Apesar da confissão dele, a polícia não encontrou nenhuma prova concreta que confirmasse que ele era realmente o culpado. Só que a confissão dele somente não era suficiente para ele poder continuar preso. E com essa confissão do Andy, o caso foi reaberto. Aí a polícia falou com o Ed, o pai da Nicole, e ele disse que achava que o filho queria chamar a atenção e que ele acreditava que o Andy não seria capaz de fazer nenhum mal para a irmã. Os investigadores também conversaram com a Jolanda e ela falou que conhecia o Andy muito bem e que ele deveria ter algum motivo para fazer isso, porque ela sabia do amor que ele tinha pela irmã e ela tinha certeza que ele jamais faria uma coisa dessas com ela. E aí, depois de 15 anos, em setembro de 2016, a polícia pediu a exumação do corpo da Nicole para tentar encontrar algum vestígio que passou despercebido na época. E aí os peritos fizeram novos exames de DNA e depois de alguns dias, quando o resultado saiu, foram encontrados vestígios de DNA de 3 homens, de um desconhecido,
do namorado dela na época e de um abusador e ex-paciente psiquiátrico de 46 anos chamado Josdeji. Ele tinha o nome do banco de dados da polícia por já ter sido condenado por abuso e tendo cumprido já uma pena de 3 anos de prisão junto com um tratamento psiquiátrico. A polícia descobriu que Josdeji, no dia do desaparecimento da Nicole, teve uma briga muito feia com a namorada e ele saiu de casa, segundo ele mesmo, para esfriar a cabeça. E como foi encontrado o DNA dele no corpo da Nicole, e com esse fato que a polícia descobriu, e claro, por todo o histórico dele, apesar dele dizer que não tinha nada a ver com o caso da Nicole, não teve jeito. Ele foi preso em janeiro de 2014. Na primeira audiência, em abril de 2014, a defesa alegou que Josdeji e Nicole se conheciam e que eles tinham um relacionamento íntimo consensual. A acusação discordou, alegando que a Nicole não conhecia ele, que eles só se cruzaram naquele dia em que o Josdeji estava de cabeça quente e que ele teria descarregado toda a sua raiva na Nicole, que teve a infelicidade de cruzar o caminho dele naquele momento. Na segunda audiência, em julho, a defesa alegou que tinham outras cepas de DNA no corpo, inclusive do namorado da Nicole na época, então não era certo culpar somente o Josdeji. A acusação não teve argumentos contra essa defesa e a acusação dele ter tirado a vida da Nicole foi substituída por homicídio culposo quando não há intenção e por abuso. A acusação pediu ao tribunal que Josdeji fosse penalizado com prisão por pelo menos 14 anos. O julgamento começou no dia 2 de novembro de 2015 e no dia 21 de novembro de 2016, Josdeji não foi considerado culpado da acusação de homicídio, mas foi considerado culpado pelo abuso. O juiz levou em conta que na época do crime ele era mentalmente debilitado. E o júri levou em consideração que existiam outros vestígios de DNA no corpo da Nicole. E aí ficava a dúvida em relação a quem realmente poderia ter tirado a vida dela. Ele recebeu a sentença de 5 anos de prisão e também a internação num hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. O pai e o irmão da Nicole ficaram inconformados com a sentença. Eles passaram 20 anos esperando para encontrar quem tinha tirado a vida da Nicole e aí ele recebe uma pena de 5 anos de prisão. Eles achavam que não era uma pena justa para quem tinha feito aquela barbaridade com a Nicole. E agora, olha só, o Andy, o meio-irmão da Nicole, depois do julgamento, contou que lá em 2011 ele fez aquele post nas redes sociais confessando o crime só para o caso ser reaberto. Ele achou que toda a tecnologia que a perícia tinha em 2011 e não tinha lá na época, em 1995, os peritos poderiam encontrar novas provas para prender quem tinha feito aquilo com a irmã dele. E aí ele arrisca alto, gente? Ele arrisca a própria vida, porque poderia ter dado errado e ele ter ficado preso. Ainda bem que deu certo, só que a condenação do culpado, que ele achava que não tinha sido justa. Mas aí o Ministério Público, em 2018, recorreu e a promotoria insistiu que a sentença fosse de 14 anos de prisão, como já tinha sido pedido no começo do julgamento. E aí sim, em 2018, a sentença inicial foi anulada e o Josdeji foi condenado a 12 anos de prisão pelo abuso e também pelo homicídio culposo. O culpado só foi preso porque o Andy fez aquele post mentindo, confessando ter tirado a vida da Nicole, que foi o jeito que ele encontrou de tentar fazer a justiça pela irmã. E também para que ele pudesse seguir a vida dele, Porque, como eu falei para vocês já algumas vezes, por mais que doa, saber a verdade ainda é o melhor. Ninguém merece viver na dúvida, viver sem saber a verdade, principalmente nesses casos. O que vocês acham de tudo isso? Da condenação, do que o Andy fez, o post que ele publicou? Eu encontro vocês aqui nos comentários para saber a opinião de vocês, combinado? Obrigada por estarem comigo até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!